Alcon, e hoje trago um tema para vocês, eh, trazendo aqui um resumo, claro, é um tema muito abrangente, né, que é a neurociência e como a gente ramifica isso chamado na neurovendas, né, e, de fato, também apertando um pouquinho mais, afunilando o assunto, como a gente pensa isso na lente de contato e no óculos como um todo, né. Então, no primeiro ponto, eu quero trazer para vocês um pouco da neurociência, a perspectiva, a gente está realmente tendo uma mudança de perspectiva e pensando no macro aí, na perspectiva do que é o homem e a sua relação com o mundo, né. Então, o primeiro ponto, a gente define uma definição bem básica do que é a neurociência, né. A neurociência é a parte da ciência que descreve o estudo do sistema nervoso central e as suas relações de estrutura, função, mecanismo, né, tanto molecular quanto aspecto psicológico, e como que doenças, de fato, pode aí gerar alguma repercussão em todo esse mecanismo, em todo esse sistema. E aí, o que eu assim, claro, a neurociência vai se ramificando, né, ela tem aí, em média, mais ou menos 5 subclassificações, e o que eu trago para nós, o que eu acho que faz mais sentido é a neurociência cognitiva ou a neuropsicologia, né, que tem de fato abordado aí as capacidades mentais e ela está relacionada um pouco à inteligência, à linguagem, à memória, o fato da autoconsciência, a percepção, o que a gente tem, de fato, na minha opinião aqui, uma intersecção muito forte com a visão, né. De fato, se a visão, não está bem corrigida, por exemplo, ou seja, eu tenho aí realmente uma miopia, tenho uma hipermetropia não corrigida, e aí pensa isso numa criança, e no primeiro momento a gente vai pensar: "Nossa, a criança não vai bem à escola, porque talvez ela não esteja se aplicando de maneira suficiente, ela está com alguma dificuldade, eu posso ter algum déficit de aprendizado", e a gente vai perceber que de fato ela não está enxergando. Então, a visão nesse contexto, claro, tendo aí, em termos do sentido, maior parte, de representação neurológica, né, então 85% da interação com o mundo se dá pela visão, e quando a gente traz isso para o aparato neurológico, a gente sabe que a visão de fato é realmente muito robusta. Pensando, fazendo uma analogia do cérebro com o computador, a gente sabe que a visão seria aí o aplicativo mais pesado, ou seja, seria o software onde aí tem o maior gasto energético em termos neurológicos. Então, nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês não é aqueles assuntos clichês, né? A gente sempre vê na neurovendas, neurociência, aquele conceito de cérebro trino, isso tem a ver a objeção tem a ver com o cérebro reptiliano, nós temos o neocórtex, temos isso e aquilo, ou a programação neurolinguística, né. Não é o meu foco desse primeiro momento, dessa aula, é de fato a gente entender que isso tudo está ultrapassado, né, em termos de neurociência, isso já não faz muito sentido, está desatualizado. Seja esse conceito do cérebro trino, seja esse conceito do lado direito, do lado esquerdo, né, um tem ligado a mais à racionalidade, o outro lado está ligado mais à criatividade, a gente sabe que isso não é mais, eh, algo factível quando a gente pensa em pesquisa científica trazendo a neurociência, a gente sabe que o cérebro como um todo tem uma atuação para que a gente tenha aí uma intersecção, né, então assim: "Augusto, então será que se eu tiver meu lado desenvolvido do cérebro, na parte mais racional e por isso que eu sou ligado à matemática, por exemplo, e o artista que tem um lado mais criativo tem um desenvolvimento maior do seu outro lado do hemisfério cerebral?" Não, a gente sabe que a gente tem uma estrutura chamada corpo caloso, e que faz o processamento aí, para vocês terem uma ideia, de 200 milhões de conexões neurais, né. Ou seja, os 2 lados atuam juntos quando a gente pensa em cérebro, então aquela velha máxima da música do Raul Seixas assim: "A gente não usa nosso cérebro animal", ou seja, não, a gente usa sim, toda a capacidade neurológica está sendo desenvolvida e sendo trabalhada para a gente fazer nossas funções, né. Então o que eu quero trazer para vocês é que a neurociência, de fato, com a tecnologia, tem trazido uma mudança epistemológico-nosológica. Nossa, Augusto, o que que seria isso? Ou seja, a gente tem modificado a percepção de como a gente trata, por exemplo, doença, a gente tem percebido como a gente tem, inclusive, classificado, as razões dessa doença existir, né. A gente vê muito tempo, doenças sendo tratadas como se fosse algo comportamental, né, e isso faz com que a gente tenha aí inclusive um arcabouço jurídico sobre isso. Por exemplo, a neurociência hoje vem falado que o livre-arbítrio, ou seja, essa vontade de a gente fazer ou não fazer as coisas,
tem tido um assunto extremamente uma pauta extremamente complexa, né, porque tudo isso está pautada no que a gente quer fazer ou deixa de fazer. A neurociência diz que não, olha, não é bem assim. Talvez você faça coisas porque o seu cérebro esteja aí ligado a isso, né, e aí a gente vê que existe uma complexidade muito grande do que se trata a neurociência e tem tido realmente uma mudança de paradigma, né. Ou seja, a gente diz eu sempre brinco, faço uma analogia, como a gente achava que a Terra era o centro do universo, a gente percebeu que não, né, com outro modelo aí de universo, a gente percebe hoje que, a gente tinha lá um modelo do que seria o homem, que a gente chama de modelo estrutural, onde a gente passa pelo homem, realmente o homem neuronal, ou seja, o homem está muito ligado às suas funções cognitivas, às suas capacidades, ou seja, a gente sabe que isso tem modificado muito fortemente, a gente tem discussões hoje do tipo, nossa, será que eu criar polvo, o bichinho polvo, que é extremamente inteligente, tem tido alguns estudos mostrando que ele tem aí uma sensibilidade maior, será que eu criá-lo em um aquário para depois ser utilizado para o abate, para alimentação, para refeição, se seria aí de fato uma coisa ética. Então a gente está nesse nível de discussões, quando a gente pensa em aparato neurológico, né, e a gente traz isso não só para o bichinho, para o animal, mas a gente traz também para o ser humano, ou seja, será que aquele fulano teve tal atitude, porque de fato ele teve uma situação cultural, comportamental, ou porque, sei lá, ele não teve um saneamento básico nos seus primeiros anos de existência de vida, e isso vai, de certa maneira, impactar neurologicamente e modificar a sua estrutura neurosensorial de que ele se torne violento, por exemplo. Então, há discussões nesse nível hoje, né, uma discussão realmente extremamente aprofundada e detalhada, e por isso que eu trago para vocês essa mudança de paradigma. A gente vai poder observar que ao longo dos próximos anos isso vai ser uma pauta bastante forte com as pesquisas que têm sido feitas, né, trazendo para a gente aí uma outra concepção. E nesse sentido, o que eu quero trazer, a neurovendas como adaptação de nossa de cada dia, porque de fato, quando a gente pensa no mercado do business, né, também modificou. Então a gente observa que a venda, assim como o homem estava atrelado a uma questão comportamental, hoje traz algo relacionado ao seu cérebro, ou seja, capacidade neurológica, e aí fica sempre difícil dizer assim, olha, o cérebro é igual para todo mundo, mas por que cada um é diferente de si, né? E essa é a grande pergunta da neurociência, aliada à genética, enfim, que vai tentar responder nos próximos anos. Quando a gente pensa na venda, a gente viu que já houve uma transformação. Quando a gente pensa aí no marketing, né, e tem aqui o papa do marketing, Philip Kotler, que ele preconizava a ideia dos 4 P's, ou seja, preço, produto, praça e promoção. Para que eu tenha aí realmente um sucesso, eu tinha que ter um produto bacana, com um preço competitivo, numa praça que fazia sentido eu trabalhar aquele produto junto à sua promoção. Então, basicamente era, se eu tenho aqui um carro importado, eu não vou conseguir vender em um lugar em que isso não faz sentido, né? Ou tenho um carro muito popular e quero vender numa praça onde as pessoas realmente são abastadas e possuem aí bastante dinheiro. Então, essa ideia, a gente pensar, o marketing dizia assim, olha, então se a gente tivesse as 4 ideias aqui, a gente ia alicerçar isso, resumidamente aqui, no preço para os produtos, a gente vai ter sucesso. Em 2013, ele reconhece que isso, a era dos 4 P's se encerrou, e o foco agora é nos 3 Cs, ou seja, o próprio Philip Kotler viu essa mudança de paradigma e diz, olha, agora o foco é o cliente, o custo de oportunidade e a comunicação, ou seja, o foco não está mais no produto, né? A gente pensava muito no produto, a gente observa isso que às vezes na ótica acontece um pouco isso, assim, tal produto eu vendo, tal produto eu não vendo, Augusto, eu prefiro vender tal produto porque talvez ele tenha um ticket médio, um markup melhor do que o outro, né? A gente está muito alicerçado no produto, o que a gente tem de fato é focar no cliente, né? E nesse aspecto, trazendo um pouco o link à neurociência e que as vendas neurais é o que eu trago aqui para a gente contatologia, ou seja, a gente trabalha com algo extremamente subjetivo, ou seja, a gente trabalha com visão. Eu sempre brinco que quando eu vendo um óculos multifocal, por exemplo, e eu falo para ele: "Olha, esse óculos é incrível, essa lente é realmente muito boa, ela tem uma menor distorção lateral, ela tem um amplo campo de visão de perto, ela tem visão de longe, de meia distância e perto de maneira muito acertada, seu corredor progressivo é incrível, alta tecnologia, né, de surfaçagem", tudo isso o cliente olha assim: "Ok", mas de fato ele não entendeu muito. Ele só vai ter a comprovação de que essa lente é boa quando você entrega esse óculos no momento, que você fechou a venda e você vai entregar o óculos pronto para ele. Então, eu brinco que a gente trabalha com ideias, a gente vende aqui uma subjetividade para o nosso cliente,
E quando a gente pensa em lente de contato, isso fica até mais fácil, porque ele testa, ele tem uma experiência. Então eu brinco, vender uma lente de contato, por exemplo, multifocal é mais fácil do que vender um óculos multifocal, porque eu consigo de fato ter uma comprovação, aí ele tem uma experiência, né? Então, se a gente trabalha com visão, a gente traz aqui alguns aspectos fundamentais quando a gente pensa no processo de venda. A venda é um processo. A venda tem início, meio e fim. A venda não é uma coisa aleatória. A gente brinca que para vender existe treinamento, existe esforço, existe conhecimento, existe realmente um racional ali por trás disso, né? Então a gente traz hoje nesse aspecto ligado a neurovendas, a vendas neurais, é justamente isso. Ou seja, eu tenho que ter atenção, uma razão na estruturação de um discurso que faça sentido para o meu cliente e, claro, e trazer aqui o link da emoção, fazer que essa interação de vendas entre eu e meu cliente seja memorável, né? O que a gente vê é que a gente tem o desafio primeiro da atenção, evidentemente, a gente tem aqui vários concorrentes da atenção. Vocês estão assistindo essa aula, provavelmente não é raro pensar, dizer assim, que alguém possa estar pensando, nossa, será que eu, nossa, agora já é quase 9h30, será que eu vou ter aqui meu dia isso e aquilo? Nossa, aqui tá frio, como que eu vou fazer? Nossa, minha filha, meu filho na escola, nossa, eu tenho que fazer tal visita, eu tenho que ver tal cliente, olha, tem que entregar tal óculos, tal lente de contato, né? Então a gente tem hoje uma competição da atenção muito forte. Então, se você está no momento de venda, você tem aí realmente que buscar e caçar a atenção do seu cliente, porque de fato ele pode perder muito rápido. Chegou a mensagem no WhatsApp, já era, você já perdeu a atenção dele. Outro ponto que eu trago é justamente de um discurso racional, ou seja, falar aquilo que faz sentido ao seu cliente, né? A gente, por muitas vezes, vai ter uma estruturação num discurso de venda e que talvez não faça muito sentido para ele. Aqui, vou dar um exemplo bem bobinho, dizer assim, olha, essa lente é muito bacana para você, etc., mas fala, mas eu nem queria usar óculos direito, sabe? Você está me dizendo que eu sou obrigado a usar óculos, será que tem uma outra alternativa? Então, a criação de uma estruturação do discurso racional é muito forte, é muito importante, para que você nutre esses 3 pontos e ele se torne um ciclo aí virtuoso, né? A atenção ligada a uma estruturação do discurso racional e, de fato, a ideia que a gente quer trazer é, ele precisa lembrar quem o atendeu, quem resolveu o seu problema, ou resolveu a sua dor, né? Ou seja, criar uma interação memorável emotiva. Ele diz assim, nossa, eu fui na ótica, e de fato, né, aquele vendedor, aquela vendedora me atendeu tão bem, aquele consultor entendeu o meu problema, que hoje realmente eu quero indicá-los para os meus amigos, por exemplo. Nossa, olha, chega no churrasco fim de semana, nossa, que óculos bonito, ou que lente de contato bacana, você não está sem óculos, você está sem óculos, você não está usando mais, o que aconteceu? Não, eu fui tal ótica e fui atendido por tal pessoa, e que realmente soube entender o que eu precisava e me trouxe hoje uma nova solução melhor. Então, criar essa interação memorável é muito importante para que a gente tenha aí realmente um sucesso diferenciado, tá? Pessoal, se tiver qualquer pergunta, pode abordar aqui ou uma consideração, fique à vontade, tá? Um outro ponto é, como que a gente vai, de fato, nesse discurso racional, né, trazer algumas ferramentas para vocês. Então, a gente sabe que todo consultor ou vendedor ali, ele tem um desenvolvimento da influência, né? Ele tem essa capacidade de ser uma força atrativa e, de fato, produzir efeitos sobre ação e comportamento de opiniões dos clientes. Não é raro a gente dizer assim, olha, eu cheguei na ótica, eu estou procurando multifocal da marca X. E não é difícil a gente perceber que talvez ele não saia com a marca X que ele entrou, né, para comprar, mas ele saia motivado com uma nova marca que o seu vendedor orientou sendo melhor, né? Então a gente diz, eu sempre trago isso, ou seja, a influência também é isso, né? Então o cliente chega assim, eu quero a marca XYZ porque eu ouvi me falaram, o vizinho falou que é muito bom. E aí você chega assim, nossa, mas para você, eu acredito que seria o melhor esta marca, esta lente, né? A gente vê isso muito acontecer, e aí está um exemplo bem prático desse desenvolvimento da influência. E é nesse sentido que a gente tem influência. Primeiro, fazendo as perguntas certas, né? A anamnese ali, a você saber investigar o seu cliente no melhor sentido, é realmente fundamental. Ter uma escutativa, ou seja, você tem de fato a escutar para que você consiga ter substrato, ou seja, ter ferramenta para fazer inclusive essas perguntas certas, né? E aí a gente gerar um mecanismo de empatia. Então, nesse sentido, a gente tem aqui essa relação de confiança, ou seja, o que o nosso cliente procura? Ele procura, de fato, uma segurança, ele quer se sentir seguro naquilo que ele está comprando, né? E nessa construção de confiança, ele vai criar essa que chama dessa memorabilidade. Então, assim,
fazer perguntas certas, eu sempre brinco que é fazer a pergunta que você já sabe, quase que qual será a resposta, né? Então, assim, olha, eu vejo que você tem, ou seja, a gente sempre traça o perfil do cliente, né? Então, o cliente entrou, a gente faz uma leitura, a gente avalia, a gente vê o óculos que ele já está usando, a gente vê a receita dele, a gente pergunta, olha, esse grau você usa faz muito tempo, é um óculos novo, então tudo isso já vai fazendo com que a gente tenha aqui um perfil do cliente a ser traçado, né? A escutativa é importante porque que a gente, de fato, vai conseguir entender o que ele realmente precisa naquele exato momento, né? A gente vê que às vezes a gente ouve bastante, tem aquela escuta, mas a gente não está ouvindo o que ele está querendo, e a mecanismo de empatia justamente é tentar se entender, ou seja, claro, isso é bem complicado quando a gente pensa neurologicamente, a minha empatia, a entidade de empatia é uma coisa realmente difícil, mas é tentar entender o que, que esse cliente está passando naquele momento, por que, que ele está fazendo aquelas sugestões, aquelas coisas para nós todos, por que, que ele está procurando aquela solução daquele problema, ou seja, qual é a dor desse cliente, né? O que, que ele quer resolver naquele ato de compra. Então, o mecanismo de empatia está para justamente você entender com ele e, de fato, gerar aí a melhor solução do seu problema, tá? Isso e realmente, claro, sempre pensem aqui nesses quesitos num ciclo virtuoso, ou seja, esse ciclo ele vai se alimentando e retroalimentando, ou seja, você faz uma pergunta, você tem uma escutativa, e aí você tenta perceber aquilo que ele vai estar utilizando para o dia a dia dele, nesse mecanismo de empatia, e uma nova pergunta abre uma nova janela, uma nova escutativa, a gente vai de fato nesse tripézinho aqui, navegando ao longo do nosso processo de vendas, tá? Pessoal, ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida? Ok? Ficou bem claro, Augusto. Obrigado. E aí, a gente pensa, claro, na vendas Augusto, e como a gente vai contornar as objeções? As objeções estão aí, né? E aí a gente tem que definir realmente o que, que é objeção, né? Então, objeção, na verdade, nada mais é que é uma insegurança naquele momento. Não é que ele está dizendo não, né? E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas quando a gente pensa em objeção, é legal a gente ter umas respostas, e aqui eu trouxe para a lente de contato, né? Aquilo que de fato vai tentar trazer uma nova perspectiva para o seu cliente, porque a gente é muito tentado de uma ação, de uma reação um pouco impulsiva de qualquer objeção, a gente está achando que é preço, de qualquer objeção a gente está achando de que de fato ele não quer, ou que eu brinco aqui, ele é caroço, né? Esse cliente aqui só está perdendo meu tempo. Não. A objeção, porque aquilo não ficou claro para ele precisa entender melhor, ou seja, então aqui pensando num exemplo clássico, né? Pô, Augusto, mas por que você acha que eu tenho que usar lente de contato? Cara, nunca ninguém me ofereceu, por que você acha que eu tenho que usar? Não, porque você vai ter mais praticidade, né? É confortável. Mas, olha, eu não tenho tempo aí, de fato, de cuidar da minha lente de contato, sabe? Eu vi que dá trabalho, eu vi que tem que limpar, não, tem pouca manutenção. Uma lente de descarte diário vai realmente te ajudar nisso, não tem uma manutenção excessiva, não, fica tranquilo, né? Mas assim, eu não sei, acho que eu não preciso não, enxergo bem de óculos, mas olha, você está fazendo atividade esportiva e está usando óculos, olha o risco de você ter aí um problema mais sério, uma bolada no rosto, né, ou perder seu óculos, enfim, arranhar sua lente do óculos, e não, cara, usa lente de contato para prática esportiva, mais campo de visão, mais conforto, né, e claro, você também tem aí uma naturalidade de visão, então vai ser perfeita para todas as ocasiões em que você quiser usar lente de contato, né. Então tem aquela parte estética também, ou seja, eu também gostaria talvez, de pensar em mudar a cor dos meus olhos, ou nossa, eu estou feio de óculos, as armações não têm combinado comigo, né, não tenho encontrado aí realmente um óculos, uma armação bacana, eu tenho me sentido feio de óculos. Não, então a lente de contato vai ser uma solução estética bacana, né. E claro, em algumas soluções, ou seja, em alguns casos, é a melhor solução técnica. Imagine que você tem aí uma alta miopia, né, e que o nosso cliente quer usar um óculos de sol curva 8, por exemplo, ou seja, a lente curvada, e não vai ser a melhor solução técnica esse óculos, a lente de contato vai estar aliado para isso. Ou eu tenho uma anisometropia, ou seja, eu tenho um olho com grau muito maior, muito mais alto do que o outro, né? E de fato o óculos não vai ficar bom. Eu tenho que reduzir, inclusive, a capacidade de visão de um olho para poder encaixar no óculos. Então, a lente de contato é a melhor solução técnica, gerando maior liberdade. Então, a gente tem aqui uma lista dos pontos positivos da lente de contato, como eu brinquei aqui com vocês, a gente vai navegando nisso e trazendo mais informações a ele, né? Não é na objeção, primeiro momento, você fala, não, tá caro, não, então vou baixar o preço, né? Não, tá caro, acho que ele não quer, ele tá, tudo bem, então o senhor não quer, então veja bem, enfim, não, a gente não pode entregar o jogo ali
eu brinco no primeiro momento, na primeira objeção. A objeção significa de que ele está inseguro com o processo, ele não está enxergando ainda o valor, e não é porque a gente vai, de fato, já baixar o preço, coisa do tipo, é fornecer para ele argumentos para que ele realmente tenha a segurança de fazer e efetivar a venda, tá bom? E nesse sentido, eu quero trazer a contextualização, né? Ou seja, o que é vender, o que é negociar, né? Então, eu gosto dessa definição de venda, a gente tem várias definições aqui, mas essa definição eu acho muito bacana, que é a arte de explorar as necessidades do cliente. É a arte porque cada consultor, cada vendedor vai trazer isso incorporado, né? Ou seja, a maneira de como eu pergunto, a maneira de como eu exploro as necessidades do cliente, e aí a gente tem na venda justamente o foco na necessidade, ou seja, a gente precisa entender a necessidade dele. Hoje eu brinco que a ideia da melhor solução não é nem a mais e nem a menos. Aí eu faço uma analogia muito bobinha para a gente contextualizar. A Ferrari pode ser um carro espetacular, ninguém questiona isso, inclusive é um objeto de desejo de muitos, né? Mas será que eu ter uma Ferrari morando num sítio é viável, não é? Ou ter uma Dodge Ram, que é um carro gigantesco, numa grande cidade, por exemplo, em São Paulo, se você empicar esse carro no estacionamento, o cara vai dizer, não tem vaga, né? O carro é gigantesco, sei lá, ocupa 2 vagas, né? Então, ou seja, é foco na necessidade. Talvez eu ter uma Ferrari morando num sítio, por mais que seja bom produto, não atende a minha necessidade. Então, a venda está aí, né? Focada na necessidade. Quando a gente pensa em negociação, eu entendi a minha necessidade direito, que é aqui a balança, né? Eu não entendi a minha necessidade. Eu não percebi da minha solução do problema da minha necessidade, porque às vezes eu nem sei a necessidade, né? O que falava um pouco de Steve Jobs, assim, eles nem sabem o que eles querem, eu vou mostrar para eles, né? Quem diria que que seria realmente viável ter num celular mensagem, ligação, e-mail, enfim, tudo isso, né? A gente talvez, se não fosse esse avanço tecnológico, a gente nem saberia que a gente teria essa necessidade. Hoje a gente vê, nossa, realmente esse smartphone é fundamental, eu não consigo viver sem, né? A gente tem até a nomofobia aí que a neurociência fala, que é o medo de ficar sem celular, né? No mobile é medo aí, seja, então, tem até a nomofobia hoje, mas a gente tem que entender primeiro e fazer nosso cliente entender a necessidade que realmente aquilo eu estou ajudando um problema dele, ou seja, estou resolvendo uma dor dele. Na negociação, foca o interesse, ou seja, a gente tem que chegar a um ponto comum que seja bom para nós dois, né? Então, assim, se eu exploro um pouco a necessidade, eu perco o foco nesse interesse, ou seja, eu não consigo entender o valor disso, então tudo para mim se torna caro, né? Exemplo bobo, imagine que vocês tentem me vender aqui, sei lá, tá? Um produto de limpeza que vai dinamizar a limpeza da minha casa, do barco, coisa do tipo. Gente, eu nem tenho barco, né? Não tenho hábito, enfim, isso não tem necessidade para mim, né? Não enxergo o valor nisso. Então, vocês podem me dizer que é R$ 1, R$ 2, R$ 5, para mim não faz diferença. Eu vou dizer, nossa, eu vou pagar R$ 5 nesse produto e vai ficar em casa, eu vou jogar fora. Eu não vou comprar, né? Não tem realmente. Vocês vejam que o fato de não ter a necessidade, perco o foco no interesse. Agora, imagine que eu comprei um barco e agora estou andando todo fim de semana e de fato tenho gastado um tempo enorme para poder fazer a limpeza desse barco, e vocês me dizem assim, olha, tem aqui um produto, de vez em você gastar 1 hora, você vai gastar, Augusto, 15 minutos. Quanto custa isso? Né? Aí você vai dizer, olha, custa R$ 1.000, olha, R$ 1.000 está pesado, mas você tem como parcelar? Ou seja, olha o foco do interesse, tem como parcelar isso? Ou seja, como que eu posso pagar? Existe aí, posso passar no cartão de crédito, como que eu posso dinamizar esse pagamento, né? Já tenho foco no interesse, ou seja, mesmo que seja caro, seja R$ 1.000, né? Eu estou com foco no interesse porque de fato eu entendi a necessidade. Eu não quero mais gastar 1 hora limpando meu barco, eu quero gastar 15 minutos, né? Os 45 ali está interagindo com a família, então eu tenho um foco no interesse. Então sempre pense nessa balança assim, se eu trabalhei mal a necessidade do meu cliente, eu não soube descobrir a sua necessidade, não consegui mostrar para ele a resolução do problema dessa necessidade, a negociação fica ruim, ou seja, eu não consigo ter um ponto em comum, eu não consigo ter um foco no interesse, porque tudo para ele vai ser caro, ele não enxerga valor. A partir do momento em que eu explorei a necessidade de maneira dinâmica, ele soube ver a necessidade dele, percebeu a solução do seu problema, a negociação passa a ter um foco no interesse e o preço já não é mais preço, é valor. Então, objeções do tipo, olha, tá caro, hein? Primeiro momento que a gente vai pensar é, nossa,
então vou baixar o preço. Eu não sei, eu acho que ele não tem grana, ele não está preparado. Não, não pense com o bolso do cliente. Você não sabe o quanto ele tem ou não tem. Então, de vez em você, de uma maneira, brinco aqui, entre aspas, né, de uma maneira de reativamente contrapor, negativamente contrapor essa objeção deles, assim, posso entender que está caro, né, mas veja, a gente está próximo ao final do ano, daqui a pouco começa tudo de novo, aí já abre o ano, já tem o Natal, já tem o presente dos filhos, enfim, eu entenderia. Mas como que o senhor pensa aqui em pagar isso? Como que o senhor pensa em trabalhar esse preço, né? Diz você, o que poderia te atender melhor? Ou seja, não rebata, tá caro, tá preço e baixa o preço, né? A gente vê muito isso na ótica, né? Eu começo com um focal mais caro, por exemplo, aí ele dá uma objeção que a gente acha que já é uma negativa, mas na verdade ele não entendeu ainda, ele está inseguro no processo, ele está dizendo para você, olha, eu estou com medo, eu não sei se vale a pena eu pagar esses poucos reais aí, ou muitos reais que tem nessa venda, sabe? Não estou entendendo, será que eu vou estar seguro nessa compra? Então a objeção vem nesse sentido, da insegurança e o medo que ele tem de perceber o que ele não entendeu ainda, e realmente aí a sua necessidade e a resolução do seu problema, tá? Então a gente sempre tem que equilibrar essa balança nesse processo, explorando cada vez mais a necessidade do nosso cliente, para que de fato a gente tenha uma negociação chegando num ponto em comum, focado no interesse dele e na resolução do problema. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Não, Tranquilo? Faz sentido para tranquilo. você? Total. Tá. Total. Veja, eu trouxe aqui na primeira parte esses conceitos de neurovendas, né? A ideia é a gente começar a trazer isso um pouco para a ótica, né? Pensando na perspectiva do cliente, pensando na perspectiva de como ele vai se interrelacionar, mostrando que isso tem avançado no mundo como um todo, né? E, claro, fugindo um pouco dos clichês aqui, eu trouxe uma coisa diferente, né? Não, a gente vê muito essa questão da classificação que a gente falou antes, mas eu quero dizer aqui que a gente trabalha com sentido, e nesse sentido a gente tem que, de fato, buscar a melhor solução para o nosso cliente. A gente sabe que a melhor solução está muito ligado a que ele tenha hoje, ligado à experiência, né? Ou seja, eu tenho aqui a lente de contato e tenho o uso do óculos, né? São os dois dispositivos hoje que vão aí compensar a visão de maneira íntegra, tá? Então, você imagina que você tem um cliente que só usa óculos, de fato, em algum momento da vida dele ou do dia dele, ele está perdendo qualidade de visão, né? Seja porque está praticando tendo uma prática esportiva, seja porque tem um evento social, e que de óculos, de fato, ali vai ter uma certa limitação. Quando você pensa num cliente que só usa lente de contato, também, de fato, ele vai ter uma limitação usando só um dispositivo. A ideia é que a gente use os dois. Então, imagine que a Netflix agora diz assim, nossa, agora você só vai poder assistir o nosso filme na sua plataforma através do celular, na televisão não. Ou seja, é empobrecer a relação do cliente com a plataforma. Eu brinco que não podemos empobrecer a visão do nosso cliente, do nosso paciente, pensando somente numa alternativa de compensação visual. Tem que ter as duas, e as duas têm tecnologia, têm segurança, e está aí para a gente poder explorar a necessidade do nosso cliente e, de fato, ele poder enxergar de maneira melhor, de maneira bacana, e aqui, como nós da Alco, de maneira brilhante, tá? Então, é um pouco esse resumo dessa primeira parte, vamos aprofundando mais nas outras aulas e mostrando um pouquinho como